E o vídeo dessa semana nós vamos falar sobre o relatório das condições de lavouras dos Estados Unidos. A gente vai aprender como achar, onde encontrar, qual que é a sazonalidade dele e como interpretar os dados que tem lá. Então vamos lá. Aqui no Google a gente vai procurar USDA, Crop, que é cultura, Progress, que é progresso, certo? Então a gente vai ter dois links aqui. O primeiro, esse aqui, vamos abrir os dois. Eu comecei de uma aba anônima para não ter já histórico de pesquisa, né? Então o primeiro é esse aqui, aquele primeiro link lá, Progresso das Culturas. Se você descer aqui, você vai ver que tem ah, vários meses e tem arquivos bem antigos aqui, né? Então o último que a gente tem, 13 de maio. Se a gente clicar em PDF aqui, ele vai abrir o documento, né? Então 13 de maio foi lançado essa semana. Esse relatório, ele durante a safra americana, toda segunda-feira, às 5 horas, eles liberam esse relatório. Então a gente tem aqui, liberado dia 13, né, de maio, e temos lá, milho plantado. Eles selecionam 18 estados que correspondem a 92% do milho de 2023. Certo? Então tem mais lugares que plantam milho, mas o grosso vem daqui. Então a gente tem aqui week é semana. Semana terminando em 12 de maio de 23. Então, como estava no ano passado. Colorado, 35% plantado nessa época do ano passado. Aqui a gente tem 5 de maio de 24, semana passada. A gente tinha 12%. 12 de maio, essa semana, 33%. Então, outra aqui, ó, 2019 a 23, média, 42%. Então, até no ano passado, Colorado estava levemente atrás da média histórica. E esse ano a gente está um pouquinho mais atrasado. E aqui a gente tem os I-States, né, os estados com I, que são os que puxam a média de produtividade americana para cima, né, maiores áreas de soja e milho. Então a gente tinha em Illinois, no ano passado, 81% plantado, em semana passada 32% e essa semana 42%. Então o plantio andou 10% nessa semana. E a média histórica é 56%. Indiana tinha 50% ano passado, 20% semana passada e 36%. Andou 16% só. 39% de média histórica, levemente abaixo. E depois o outro mais importante, Iowa, 81% ano passado, 47% semana passada, 57%. Avançou só 10%. Se a gente for puxar, até semana passada estava dentro do histórico. E essa semana travou o plantio, né? Então a média histórica lá para Iowa é 70% e estamos com 57%. E aqui a gente pode ver a média dos 18 estados, né? No ano passado, na semana do dia 12, o relatório tinha 60% plantado. Atualmente estamos com 49%, andou de 36% semana passada para 49%, 13% do plantio total. E a área total americana é 57%, 54% para essa semana, né, segunda semana de maio aí. Depois a gente tem aqui ó, o milho que emergiu já, a emergência dele. Então a gente tem lá que ano passado tinha 25% emergido, semana passada tinha 12%, essa semana tem 23%. Então veja que o atraso é recente. Né? Em emergência, nós estamos até à frente da média histórica. Então o plantio largou bem, porque o solo americano estava mais seco do que o normal. Largou bem, mas travou porque começou a chover demais. E depois a gente tem aqui a soja, o mesmo esquema, lá os 18 estados e tal, 96% da soja, né? Um pouquinho mais concentrado do que o milho aqui. E da mesma forma, ano passado, semana atual, média de 5 anos. Certo? Então, sempre que sai esse relatório, na segunda-feira, né, durante a safra americana, a gente compila essas informações e lança lá nos nossos canais de comunicação. Vamos estar colocando sempre no nosso aplicativo também para você poder estar acompanhando, para você não precisar vir toda semana e abrir aqui. A gente já prepara um arquivo, uma arte nossa e envia, né? E a soja também, a emergência ano passado 17%, semana passada 9%, essa semana 16%, além da média histórica. Né? Se a gente for ver, a soja não está atrasada em relação ao histórico, enquanto o milho está 6% na área total, mas muito atrasado nos principais estados aqui. Né? 14% em Illinois e 13% em Iowa. Certo?
Porque a janela de plantio lá, o milho acaba mais cedo. Então o americano larga plantando milho e, na hora que encerra a janela de milho, ele foca na soja. Então o que a gente está vendo? Daqui mais uns 10 dias já começa a ter penalidade nos seguros de lavoura deles. Se você plantar além de dia 25 ali, dependendo da região, do estado, do condado, você começa a ter um decréscimo na cobertura do seguro. Então, se chegar no dia 25 de maio pouco plantado, o milho, já começa a se projetar uma redução diária. Por quê? Esse ano a margem está ruim, né? Não está com uma lucratividade boa. O plantio atrasado e o produtor vai arriscar plantar fora da janela e perder a cobertura do seguro. Então, o que eles podem acabar fazendo? Migrando para soja ou simplesmente não plantando, só reduzindo a área mesmo, que o americano pode fazer isso, porque eles têm um seguro de não plantio. Se chegar, não conseguiu plantar, passou a janela, ele não planta e recebe uma renda daquela área, certo? E aqui para baixo a gente tem mais várias culturas aqui, arroz, aveia, trigo, vamos descer lá no final. Então, esse aqui também é bem interessante, no mesmo arquivo, né? Página 9 aqui. Dias que deu trabalho de campo, dias favoráveis para trabalhar. Nessa semana, no ano passado, né, de 7 dias, deu trabalho de campo em 4,9. Arizona, 7, então tempo aberto. Vamos nos ir aqui. Illinois, 3,5, 4,5, 3,6. Na semana passada, os principais, 2, 3,6, 1,4. Então vejam que dos 7 dias, o tempo só ficou aberto com condições de plantar, né, por poucos dias, de 2 a 4 dias aqui. Né? Na média total, aqui não tem média total, é por estado só. Então isso que chama muita atenção. E essa semana agora, para os 3 estados com I, que são os que puxam a média de produtividade, dos 7 dias só conseguiu plantar 2,3 em Illinois, 3,3 em Indiana e 1,7 em Iowa. Então está aqui explicado, né, o motivo do atraso do plantio. Então a gente consegue acompanhar aqui como que o tempo foi aberto nessas regiões. E depois que tem umidade do solo, solo seco e tal. Então, esse aqui é o arquivo que a gente tira, né? Toda segunda-feira a gente manda. Né? Então, o que mais que a gente tem? Então, aqui nesse segundo link, vejo que o site é um pouquinho diferente, também é do USDA, né? Departamento de Agricultura deles. E aqui a gente tem gráficos e mapas, tá? Condições dos cultivos, né? Progresso e condições dos cultivos, 2024. Aqui você poderia abrir por estado, se você quiser, ou você pode vir aqui, ó, Estados Unidos, e pegar o nacional, certo? Aqui, ó, condições de cultivo, esse aqui não é o milho, vamos lá, milho. Condições de cultivo do milho, certo? Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra de 20 a 23, os últimos 4 anos, o bom e excelente. Então vejam que 2022 e 2023 começou o bom e excelente lá em quase 70%, teve uma grande queda em junho para 50%, depois subiu e encerrou ali 53%, 54% mais ou menos. 20 e 21 foram meses de condições, foram anos de condições um pouquinho melhores para o milho, ficou lá na casa dos 60%. Então a gente ainda não tem esse gráfico aqui que seria o desse ano, porque vejam que é mais para o final de maio que lança a informação. Então daqui a pouco a gente vai começar a ter essa divulgação desse dado e vamos começar a formar a linha desse gráfico aqui. E uma parte bem interessante também está aqui embaixo. O progresso. Vejam que o plantio lá começa em abril, né, e larga com o milho. Então a gente tem na linha contínua ano atual. O pontilhado maior é o ano passado e o pontilhado menor é nos últimos 5 anos, a média dos 5 anos. Então vejam que largou normal, em algum momento nesse ano aqui, no final de abril, ele acelerou, ficou à frente da média e do ano passado, da média de 5 anos do ano passado, mas agora chegou em maio, desacelerou o plantio e agora está abaixo da média. Tanto que a gente pode ver a emergência está aqui, ainda está dentro da média. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver essa curva caindo aqui para representar esse plantio atrasado. Então, o interessante aqui, a gente pode ver, ó, milho pendoando, milho secando, grão dentado, grão maturidade fisiológica e pronto para colheita, né? Então a gente consegue olhar em que época acontece cada coisa lá na cultura americana. Então isso aqui é uma baita fonte de estudo para você entender melhor como que funciona lá, porque é uma janela diferente da nossa, né? No hemisfério norte. Então eles vão plantar entre abril e maio até junho,
pedacinho aqui, ó, primeiras semanas de junho, ainda tem gente que planta milho. E aí, depois, a gente vai ter aqui, ó, julho, vai estar embonecando, né, florescendo. Então, a gente já consegue enxergar que julho é um mês complicado, porque nesse ano tem uma projeção de onda de calor, temperaturas acima da média, pode ter noites quentes, e a gente pode também ter um julho seco. Então, se a gente planta atrasado, se o americano planta atrasado, em julho pode ter um risco de quebra, porque bem no florescimento, bem na parte reprodutiva do ciclo do milho, ele vai estar num mês de noites quentes, dias, temperaturas acima da média e menos chuva. Né? Claro que essa previsão pode mudar, pode não se concretizar, mas hoje o mercado está muito de olho nisso. Né? Se esperava um plantio bem rápido, porque o solo largou seco, né? Se esperava um plantio rápido e poderia escapar desse julho seco. Né? Junho também está temperaturas acima da média, a previsão, mas chuvas normais a princípio. Né? Então, aqui bem interessante a gente poder ver, ó, depois em agosto vai estar começando o grão dentado, aí a maturidade fisiológica aqui lá setembro e depois meio de setembro até novembro a colheita americana, certo? Por isso que o programa deles é nessa época. Né? Então o Brasil larga começando colhendo soja, depois vem a Argentina que planta um pouco mais tarde e depois conecta com a janela americana de programa de exportação. Aqui com algodão, ali a aveia, pastos, amendoim, arroz, sorgo, soja. Mesma coisa, as mesmas informações. E aqui no caso, né, no ano passado a gente teve um plantio bem rápido, acima da média para soja. E o milho nesse momento, e esse ano está dentro da média de 5 anos. Certo? E a mesma coisa aqui, ó, o blooming vai ser o florescimento e aqui é a formação de vagens. Então, de novo, ó, julho, um mês crítico que pode ter tempo quente e seco, bem no florescimento, no enchimento de grão, formação de vagens, né, tanto da soja quanto do milho. Depois a colheita também, de setembro a novembro, certo? Então é muito interessante estar acompanhando isso aqui, primeiro para acompanhar as expectativas do mercado quanto à safra americana. Isso faz muito preço para a gente porque é commodity, né? Tem concorrência entre origens, Brasil, Argentina, Estados Unidos e no caso de outros produtos lá, o leste europeu também, a Rússia, né? Então é muito importante estar de olho nisso aqui, acompanhando semanalmente, porque com essa projeção a gente consegue olhar o que o mercado vai ver de produtividade de área plantada nos Estados Unidos e isso influencia diretamente nos preços aqui, né, via Bolsa de Chicago, via prêmios, né? Então, que mais para frente tem outras culturas e tal, beleza. Então, por esse vídeo era isso. Acompanhem sempre as nossas redes sociais aqui, diariamente o Rodrigo fazendo um panorama matinal aí, falando as notícias do dia, olhando um pouco de gráfico também. Diariamente também o Robson nos shorts, no YouTube e no Instagram dele, tá lá divulgando uma visão, uma ideia sobre o mercado, um vídeo mais curto. E semanalmente eu estou fazendo uns vídeos mais educativos aqui. Pode acompanhar o meu Facebook também, Marcelo Gavlik. Então deixa um like aí, compartilhe com os amigos, com os vizinhos, com os colegas, para que todo mundo possa evoluir nesse aprendizado, principalmente no mercado financeiro, nas questões de mais macro, né, de culturas, para que o nosso agro possa se fortalecer e aparar as arestas, né, a molar a nossa faca onde a gente mais precisa, que é na comercialização. Nos últimos 2 anos aí ficou evidente a importância da comercialização. Em anos anteriores, a importância de eu estar participando da alta, mesmo depois que eu já colhi e já vendi, né, a gente viu o preço estourar, e depois o preço derreteu. A gente colheu e durante a colheita foi caindo. Então, a importância nos dois cenários, no ciclo de alta, de a gente participar da alta, e no ciclo de baixa, de a gente proteger da baixa. Então, deixa um like, compartilha, e até o próximo.